Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. A Casa Jota Online dá prosseguimento hoje à série de webinars com especialistas e representantes dos três poderes para tratar das principais consequências da crise. Tudo isso cumprindo a missão do Jota de tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando assim o nosso público a tomar decisões e reduzir riscos. A nossa convidada especial de hoje é Vanessa Canado, especialista em direito tributário e assessora especial do Ministério da Economia. Para entrevistá-la, contaremos com a participação também especial da Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. Lembrando que os assinantes podem fazer perguntas pelo chat do aplicativo Zoom e esse webinar também será transmitido no canal do Jota no YouTube. Aliás, se estiver acompanhando pelo canal do Jota no YouTube, assine o nosso canal e ative as notificações no canto direito superior da tela para receber em tempo real os avisos de conteúdos e transmissões do Jota. Doutora Vanessa, nossa convidada, é mestre em Direito Tributário, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, foi professora de graduação e do mestrado profissional em Direito da FGV, é coordenadora da pós-graduação em Direito e do Núcleo de Tributação do INSPER, autora de diversos livros que são referência no tema, foi diretora do Centro de Cidadania Fiscal até outubro de 2019 e, desde então, é assessora especial do Ministro do Estado da Economia, sendo responsável pelo tema reforma tributária. Doutora Vanessa, muito obrigado pela sua presença, sua atenção com os assinantes do Jota. Eu gostaria inicialmente que a senhora pudesse nos falar um pouco sobre essa segunda fase das propostas da reforma que o governo pretende enviar ao Congresso nos próximos dias. O que essa segunda fase vai trazer em linhas gerais? Bom dia, Fábio. Bom dia, Bárbara. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente tem duas bases de incidência ainda sendo, digamos, debatidas sem um projeto apresentado, quer pelo Congresso e pelo governo, né? Que é a renda e a folha. E a cronologia, né, do envio dessas propostas depende um pouco do nível de maturidade da discussão, né, na minha visão, né, tentando traduzir um pouco o que se quer dizer quando tenta se aliar o timing da política e o timing do executivo, né. Então, o que acontece? A gente percebeu que a discussão sobre tributação do consumo estava muito avançada, em razão até do projeto da PEC 45, e aí já tinha todo um certo contexto, uma preparação, a maturidade da sociedade para discutir em profundidade esse tema. Não me parece que o mesmo aconteça com a renda, embora seja sim intenção do governo mudar o modelo de tributação da renda para um modelo dual, né, tributar menos a pessoa jurídica e mais os dividendos. Só que há muitos detalhes que precisam ser discutidos em termos de desenho, né? Então, as pessoas acham que é simplesmente fazer esses dois artigos, né, reduzindo o IRPJ e tributando o dividendo, mas não é, né? Você precisa de normas antielisivas, você precisa de regras anti-diferimento, você precisa entender como é que você vai tratar as remessas para o exterior, a gente precisa rever nosso modelo de tributação em bases universais, a nossa rede de tratados é pequena, enfim. Todos esses detalhes importam, não só no desenho da legislação, que obviamente a gente já avançou muito, mas muito por conta de onde a gente vai começar essa discussão. A gente vai começar essa discussão praticamente do zero no Brasil, né? Diferente do IVA, que já estava muito mais adiantada. Então, para discutir desenho, não basta enviar um projeto de lei, tem que ter, na minha visão, né, todo esse contexto favorável. E na questão da folha, isso é menos relevante. Na questão da folha, o que se discute é mais de onde vai vir dinheiro, né? Então, de algum modo, a discussão da folha é uma discussão mais simples. Digamos que em ordem de complexidade, diria que o IVA é mais difícil, mas estava favorável para ser discutido. A renda tem suas complexidades, mas a folha não tanto. A questão da folha é mais de onde vai sair o dinheiro. Então, eu acho que em termos de alinhamento, me parece que a tributação da folha seria uma tributação hoje mais adequada para se iniciar junto com o consumo do que propriamente a renda. Mas essa decisão final, Fábio, que é a pergunta que você me fez, depende muito do ministro, do presidente da República e do alinhamento com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, né, na comissão mista. E esse alinhamento muda não só em razão da reforma, mas em razão de outras variáveis. Então, eu não sei te dizer exatamente quando vai ser enviado vão ser enviadas essas outras duas fases.
Eu só acrescentando um pouquinho seu raciocínio da decisão política, existe alguma possibilidade dessas medidas serem anunciadas já na semana que vem, junto com o Pro Brasil? Porque os jornais estão trazendo hoje que o ministro outros atores da economia têm dito que pode ser um debate, a questão da folha pode estar, inclusive, já incorporada nesse programa maior que vai prever o Carteira Verde e Amarela, o Renda Brasil, enfim, e também já tem alguns estudos mais detalhados sobre quais são as alíquotas aí para cada patamar salarial, né? Até 1 ou 2 salários mínimos, uma queda da alíquota de contribuição aí de 20 para 10 ou 20 para 15, da contribuição patronal, digo. Esses ensaios, eles podem já, estão maduros para serem apresentados possivelmente junto com o Pro Brasil, o senhor acha? Fábio, essa é uma decisão que está sendo analisada, avaliada, né, o status das discussões e o envio junto ou separado pelo ministro mesmo, não é alguma coisa que esteja no meu escopo aí de trabalho. Ok, Bárbara. Vanessa, bom dia. Novamente, muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer te ouvir. Vanessa, você citou um pouquinho antes que a questão da folha é um pouco mais simples, né? Que a questão seria mais da onde vai vir o dinheiro, né? E eu queria fazer essa pergunta para a senhora. No que vocês estão discutindo, da onde viria o dinheiro? E a gente tem ouvido muito nos jornais que a questão da folha estaria sendo pensado junto com a instituição de um tributo nos moldes de uma CPMF. Está atrelado uma coisa a outra nos planos do Ministério? Bárbara, o ministro já, desde a campanha presidencial, mostrou seu desejo de desonerar a folha para atingir o público mais vulnerável, que ou trabalha informalmente ou sequer trabalha. É claro que quando você chega perto desse problema, ele é muito maior do que o que parece. O ano passado, a arrecadação de contribuições previdenciárias somou 440 bilhões. É muito mais dinheiro, é mais do que toda a arrecadação de PIS/COFINS, por exemplo. É muito mais. Mais de 100 bilhões a mais. Então, assim, é muito dinheiro. E, concomitantemente a isso, a gente percebeu duas coisas. A primeira, que a tributação do consumo no Brasil já é muito alta, porque a gente tinha uma legislação que cobrava muito mais, disfarçando a base do que aumentando a alíquota, e agora a alíquota ficou mais transparente. A discussão da PEC 45 também está mostrando isso, que existe uma carga sobre consumo oculta que vai se transformar numa alíquota maior do que a gente imaginava. E, de outro lado, o espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil, ele é baixo, por incrível que pareça, porque você tem muitos ajustes a serem feitos. Tem gente pagando mais imposto de renda, ganhando o mesmo rendimento que outras pessoas que estão pagando menos. Então, essa equalização precisa ser feita. Dá para cobrar um pouco mais da alta renda? É claro que dá. Agora, achar que isso vai ser suficiente para desonerar a folha, mas nem de perto. Então, esse é o desafio. Olha, a gente na renda e no consumo, acho muito difícil que a gente consiga avançar para desonerar a folha. E a gente acabou de fazer uma reforma da Previdência. Acho difícil que a gente consiga mexer no gasto, na quantidade de gasto da Previdência agora. Então, ou a gente usa uma outra base e discute se essa base é melhor ou pior do que a folha em si, ou realmente a gente não vai conseguir avançar nessa discussão. Eu não vejo outra saída. Mas essa é uma decisão do ministro, de novo, enviar ou não um tributo sobre pagamentos, incluindo os pagamentos digitais. Doutora, pelo que a senhora mencionou, e enfim, isso está comprovado no transcorrer da relação do Executivo com o Legislativo, o ritmo de entrega dessas propostas depende da temperatura política, de uma série de outros fatores que escapam um pouco do aspecto técnico. E também, pelo que a senhora falou, pode ser que a questão da folha venha em uma fase diferente da questão da renda, que esperava-se que viesse no mesmo lote, digamos assim, de propostas. Eu faço uma provocação. Boa parte do ruído que ocorreu nos setores da economia por conta da proposta da CBS não poderia ter sido evitado se o governo apresentasse de uma só vez toda a sua estrutura que pretende para a reforma, inclusive com os conceitos claros, porque muitas explicações que foram dadas para os setores da economia ali que se sentiram prejudicados com as mudanças de PIS/COFINS e de simplificação tributária
foram informados pelo governo, inclusive, de que olha, você tem que avaliar o conjunto da obra, ou seja, toda a estrutura que está sendo prevista, porque vai ter na frente uma medida que vai amortecer o impacto para o seu setor. O fato disso estar sendo apresentado de forma faseada, fatiada, não pode aumentar esse ruído? Assim, a expectativa, imagino que a senhora tenha recebido, inclusive, essas demandas de diversos setores da economia. Eu queria saber se não seria mais prático, inclusive, para evitar esse ruído, que o governo trouxesse a público o que espera, de uma forma geral, conceitual, para a reforma, até para diminuir essa zona de atrito. Olha, Fábio, eu não concordo muito não com essa perspectiva, porque é lógico que as pessoas queriam ver tudo, porque tem um certo nível de incerteza, né? Afinal, embora as diretrizes estejam dadas, tem um certo nível de incerteza aí até você ver realmente documentado o projeto. Agora, por que isso seria muito ruim? Porque a gente não teria condições de discutir os detalhes das propostas, como a gente está fazendo com a CBS, porque, como eu disse, há muito mais questões importantes a serem discutidas, especialmente na renda, que não poderiam ser aprofundadas, e a gente correria o risco de ter uma discussão apressada, que resultaria num projeto remendado. Porque quando você conversa, debate, aprofunda, você encontra ali onde é que estão as reais divergências e possivelmente uma solução para as duas partes, né? Ou para as várias partes, para os vários interessados. Quando você deixa muitas discussões acontecendo ao mesmo tempo, a probabilidade de você conseguir compreender os problemas, entender os interlocutores e construir uma solução adequada para não transformar o projeto de lei num monstro, que é muito o que acontece, inclusive na interlocução com o Congresso, seria enorme. Então, assim, eu entendo a situação de ansiedade da sociedade para entender os próximos passos, mas eu acho que não seria uma boa estratégia. Claro, se você quer aprovar de qualquer jeito, manda tudo, vamos ver, vai ficar tudo meio confuso. Aí, já que o setor de serviço quer desoneração, manda desoneração junto com a CBS, mas veja, eu acho que não pode ser uma negociação assim tão tomar lá da cá, né? Tem que ser uma coisa pensada, porque a desoneração da folha requer uma outra fonte de financiamento, ela tem efeitos, né? Você tem que discutir, debater abertamente por que o setor de serviços teria que ter, eventualmente, um tratamento diferenciado ou não na CBS, se ele tem o impacto que ele imagina, se ele não tem. Então, assim, eu entendo que politicamente, analisando superficialmente, você tem uma demanda desse lado, uma demanda desse lado, como é que você faz para juntar as duas? Só que quando você faz isso sem analisar em profundidade os efeitos, eu acho que você perde na transparência da discussão de que quem de fato está ali defendendo o interesse ou outro, que eu acho totalmente legítimo, mas eu acho que tem que ser bem transparente para a sociedade isso, e a gente perde a oportunidade de fazer um desenho coerente, acaba ficando ficam remendos, na verdade, de acordo com essa negociação meramente política. Porque, veja, a negociação política é inevitável e ela está sendo feita. Agora, ela pode ser feita com base simplesmente nessa contraposição de interesses, ou ela pode ser feita de forma mais profunda, e tentando entender o que o Brasil vai querer dessa reforma tributária. Vanessa, você citou há um tempo atrás, aqui na nossa conversa, sobre a tributação dos dividendos. Eu queria saber se você podia aprofundar um pouco o que está sendo pensado. Enfim, o Ministério pensa em propor alguma coisa em relação a isso? E em que fase da reforma isso viria? Bárbara, a gente já anunciou que sim, e a gente também já tem vários cenários prontos, muitos aspectos estudados, detalhes já desenhados, mas mas, como eu disse, são muitas variáveis, inclusive para o ministro pensar e conversar com o presidente para tentar entender quando vai ser enviado. Mas não deixou de ser uma intenção do governo, não. Uhum. Aproveitando essa pergunta da Bárbara, eu me lembro de uma explicação que a senhora fez, eu não me lembro em qual fórum que eu ouvi a senhora fazer, sobre o impacto da tributação de dividendos para escritórios de advocacia, etc. Ela fez uma explicação bem pedagógica, inclusive para tirar alguns mitos da frente
desse tema. Você poderia repetir aqui, já que o nosso público é muito interessado nessa questão, qual é a sua, conceitualmente, a sua explicação que a senhora deu nesse fórum aí especificamente sobre os escritórios? Era sobre os dividendos, não a CBS, né? Isso, Tá. dividendos. Eu acho que eu lembro, deve ter sido com o Bichara no webinar da Alai. Eu lembro que eu fui perguntada se os regimes simplificados teriam algum tratamento diferenciado na tributação dos dividendos. Isso. E aí, a minha contraposição foi a seguinte: quando a gente quer tributar a renda, em última análise, a gente quer tributar a renda das pessoas. E é isso que permite que a gente faça uma tributação da renda progressiva, de acordo com a capacidade contributiva, etc. Porque a empresa é um meio de você ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro como empresa, você pode ganhar dinheiro trabalhando, ganhando um salário, você pode ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, eu escolhi uma atividade empresarial para ganhar dinheiro. Dali que vem a minha renda. E o nome dessa renda é dividendos, né? Então, hoje a gente escolhe tributar essa renda olhando para a empresa, unicamente, né? E nos demais países houve uma migração para um modelo genericamente chamado de dual, em que a pessoa jurídica paga uma espécie de primeira leva de imposto e depois as pessoas físicas dos sócios, que de fato enriquecem com aquele lucro, é que pagam essa segunda leva de imposto um pouco maior. E, sinceramente, nessa lógica da tributação da renda, que eu tenho que tributar a pessoa jurídica como uma espécie de antecipação, né? E depois a pessoa física, conforme a sua capacidade contributiva, conforme ela resgata a sua renda para eventualmente consumir, eu não consigo entender a razão pela qual os regimes simplificados teriam que ter um tratamento diferente. Além do mais, os regimes simplificados têm uma diferença relevante para o lucro real, que é um efeito desse sistema brasileiro de concentração da tributação na pessoa jurídica. Então, quando eu olho para a pessoa jurídica, eu não sei se essa pessoa jurídica tem 2 sócios, 10 sócios, 20 sócios, 500 sócios. E por que isso faz diferença? Porque uma coisa é dividir o lucro da empresa por 2 pessoas, dividir o lucro da empresa por 500 pessoas, né? O mesmo lucro. Então, quando eu olho para a empresa, eu acabo achando que uma empresa é mais lucrativa que a outra, então, portanto, ela tem que pagar mais imposto. Mas isso é irrelevante, a empresa é um meio de ganhar dinheiro, né? Não é ela que está tendo acréscimo patrimonial. E no regime simplificado, o que acontece? Eu presumo quanto aquela empresa teve de renda. E pode ter sido mais, pode ter sido menos. E é óbvio que geralmente é mais, porque senão você não optava por esse sistema, né? Sua margem de lucro tende a ser superior à presunção. Então, você tem um dividendo distribuído com base no lucro efetivo da empresa que não necessariamente foi tributado. Então, a gente tem o que a gente chama de dupla não tributação, né? Não tributar nem na PJ nem no dividendo, ou um outro olhar é olhar a alíquota efetiva, né? Que acaba sendo muito menor que 34 quando você aplica sobre o real lucro e não só sobre aquela base de lucro presumido. Então, o que acontece hoje no regime simplificado é que a mecânica dele faz com que você tenha uma tributação muito menor do que as empresas, por exemplo, que estão no lucro real, e aí muito também distorcido em relação aos trabalhadores, que têm a sua renda, na verdade, tributada como renda do trabalho na tabela progressiva e não como renda do capital, que seria uma IRPJ sem a tributação dos dividendos, né? Então, essa é a lógica da tributação da renda, é o princípio que a gente tem que seguir na reforma, né? E a partir dele, a gente tem que entender se faz ou não sentido algumas pessoas pagarem menos imposto de renda enquanto outras pagam mais. Não sei se foi essa a explicação. Sim, era isso. Vanessa, aproveitando que o assunto entrou para a OAB, a OAB apresentou, enfim, uma proposta, né, uma emenda ao projeto que cria a CBS, com algumas propostas, dentre elas um aumento escalonado, né, da CBS, caso fosse aprovado. Eu queria saber como você vê essa possibilidade de aumento escalonado, que eu acho que outros setores poderiam pedir também, né? Tem razão, Bárbara. Acho que esse é o primeiro problema, né? Quando você abre uma exceção
por se sensibilizar quanto ao impacto, que não é exatamente ali exato, nem está numericamente documentado, você abre espaço para as pessoas que também têm esse receio, né, essa incerteza, pedirem um tempo maior para se ajustar a alíquota padrão. Então, acho que esse é o primeiro problema, ou seja, se você for abrir exceção e ela não for tecnicamente bem fundamentada, ou objetivamente fundamentada, você não pode deixar de abrir exceção para os outros, né? E aí, o que vai acontecer? Que vem o segundo problema. Sempre que alguém pagar mais, sempre que alguém pagar menos, alguém vai pagar mais. Então, pode começar com uma alíquota de 4, de 5, de 6 para o setor de serviços em geral? Pode. Só que a alíquota de 12 não vai ser 12. Vai ser 13, vai ser 14, porque a arrecadação tem que ficar estável. Não tem a menor chance da gente diminuir a arrecadação agora, né? Então, primeiro, é uma discussão democrática. Quem vai pagar mais para determinados grupos pagarem menos? E por último, qual é o conceito de serviço? Como é que eu vou fazer esse escalonamento? Porque as pessoas falam como se fosse uma coisa relativamente simples, e não é. Eu vou ter que interpretar quem está dentro do escalonamento e quem está fora. Tinha uma exceção na legislação antiga, que eram os contratos firmados antes de 30 de outubro de 2003, que foi quando entrou em vigor a legislação do PIS, depois de 2004 da COFINS. Cada assinatura, cada correção monetária do contrato era um problema, que eu não sabia se o contrato tinha sido alterado ou não. Eu fazia um aditivo, eu rescindi, fazia um outro contrato, enfim, inovações, né, mudança de credor ou de devedor, enfim, cada exceção comporta muitas interpretações, e isso vai gerar contencioso e vai gerar complexidade, é um resultado inevitável. Doutora, tem perguntas aqui chegando já de assinantes. A primeira é da Andressa Silva, ela pergunta: como ficaria o ressarcimento do crédito podre hoje existente com a reprovação da CBS na reforma tributária? Na verdade, acho que não tem crédito podre. Tem alguns créditos que ainda não foram devolvidos, e na maior parte deles por problemas de fiscalização, né? Ou seja, hoje eu tenho um conceito de insumo, que é o que me dá direito de crédito no PIS/COFINS, que é muito subjetivo. Então, o fiscal recebe um pedido de ressarcimento, tem que ir lá na empresa, por exemplo, uma empresa química. Aí ele vai ter que saber se aquela água é para limpar a máquina, se aquela água vai compor o produto final, se aquela água vai lavar o chão. Então, você imagina isso. Para cada setor econômico, tem que ter uma fiscalização em loco, uma interpretação subjetiva que expõe o fiscal a uma responsabilidade funcional, e aí depois que eu fiz essa fiscalização, eu volto para ter que justificar minha decisão em deferir ou deferir o crédito. Isso demora muito. Então, não é que o crédito é podre, é que o crédito ainda não foi devolvido. Com a CBS, isso não vai acontecer por causa do conceito de crédito financeiro. Os créditos acumulados de PIS/COFINS podem ser abatidos da CBS devida. Você não pode misturar a apuração, mas eu posso usar para pagar a CBS, assim como eu posso usar para pagar outros tributos hoje também. Então, você vai desovando ao longo do tempo, quer com a CBS a pagar, quer com outros tributos, ou espera o ressarcimento, né? Depende da situação da empresa, mas esse crédito que eu imagino que esteja sendo chamado de podre, porque está acumulado, na verdade, ele não precisa, você não precisa fazer o write-off dele, né? Não precisa baixar ele da contabilidade simplesmente como um não recebível. Vanessa, essa questão do crédito, inclusive, é uma questão que a gente ouve muito vários setores preocupados, né? Que os especialistas dizem que uma reforma tributária, um tributo no modelo IVA, por exemplo, não funciona bem se não tiver uma correta devolução dos créditos, né? E utilização dos créditos. E o que a gente ouve, muitos tributaristas e muitas empresas falando hoje em dia a gente tem muita dificuldade, a gente já tem dificuldade em recuperar esses créditos, né? Então, isso é uma coisa que gera uma certa desconfiança, digamos assim, e aí nem falando de CBS, falando de uma reforma tributária que inclua outros tributos, né? Acho que a pergunta é como ter certeza de que em um cenário de reforma tributária vai ter uma devolução 100% dos créditos e que futuramente as empresas ainda não vão continuar com essa questão de sendo questionadas em relação a poder ou não utilizar os créditos? Bárbara,
além dessa questão que eu falei agora, que muda muito a dificuldade que existia e que não vai existir mais para fiscalizar a origem do crédito, para saber se ele existe, tem também uma diminuição tem uma diminuição exponencial das situações em que se acumula crédito. Porque você pode acumular crédito em 3 situações. Primeira, você exporta, né? Então, como a exportação não tributada, todos os créditos acumulados têm que ser devolvidos. Segundo, você está em fase pré-operacional. Então, você está comprando máquinas, equipamentos, construindo, alugando e não tem nenhum produto, nenhum serviço sendo prestado ainda. Terceira situação, as suas saídas tributadas têm uma alíquota menor do que as suas entradas tributadas. Esse terceiro caso é o mais recorrente hoje, né? Porque você tem um monte de regimes especiais, suspensão, diferimento, alíquota diferente, cumulativo, não cumulativo, simples, enfim. Isso também dificulta a devolução de crédito, mas realmente aumenta a quantidade de pedidos que eu tenho que analisar enquanto Receita Federal. Então, no novo modelo, só restam as outras 2 hipóteses, sendo elas só vão precisar ser só vai precisar ser pedido o ressarcimento em dinheiro se a empresa não conseguir também compensar com outros tributos. Então, em fase pré-operacional, você pode ter tributo sobre a folha, que pode ser compensado, você pode ter o IR-fonte de executivos, empregados, não importa do que também pode ser compensado com esses créditos de CBS, né, que são tributos altos, né? Agora, se isso não for possível, de 3 em 3 meses, você pode pedir de volta. A Receita Federal não se opõe à inserção de um prazo na legislação, eles estão bastante confortáveis de que essa devolução vai acontecer de forma mais rápida, porque nunca foi um problema do Tesouro, nunca foi uma questão de dinheiro. Tanto que o governo federal devolveu repetição de indébito no meio da crise. Então, nunca foi um problema do Tesouro, diferente dos estados, que têm sim um problema de caixa. No governo federal, esse não era o maior problema. O maior problema era a complexidade e subjetividade, que vai deixar de existir agora. Certo. Quer dizer, com uma legislação mais simples, também fica mais simples essa devolução de crédito, menos questionável. Porque fica mais simples a fiscalização, exatamente. Não tem muito subjetivismo, né? Certo. Doutora, tem umas perguntas chegando aqui sobre o tal imposto do pecado, né? Que é a expressão que o ministro Paulo Guedes usou no passado. Depois agora está com muita dúvida sobre o que virá em termos de tratamento de impostos para produtos que geram externalidades negativas, né? As perguntas são o seguinte: haverá tratamento isonômico dentro dessas indústrias, ou seja, o governo vai acabar com as assimetrias e benefícios fiscais de determinadas empresas ou produtos, ou poderá continuar havendo um tratamento diferenciado dentro de um mesmo setor? Aí cita, inclusive, tabaco, álcool e açúcares, por exemplo. Olha, acho que tem que diferenciar, que o nosso sistema não diferencia hoje. O nosso sistema mistura o excise tax, o sin tax, que é o tributo seletivo, com o tributo de consumo, que em geral tem uma alíquota padrão. Então, no IPI, por exemplo, a gente tem um IPI que não usa um conceito restrito de externalidade negativa, então ele tem alíquotas altas, por exemplo, para perfume, não só para bebida alcoólica e cigarro. Então, eu tenho um IPI que mistura um pouco ainda uma lógica antiga de essencialidade, que não tem nada a ver com excise tax, que deveria ser tributação do consumo, com o excise tax, que está muito mais relacionado com esse conceito de externalidade negativa. Então, hoje é muito difícil dizer, olha, esse produto que gera externalidade negativa tem um incentivo fiscal. Porque, na verdade, eu não tenho nenhum tributo que cumpre essa função exclusivamente, né? Eu tenho um tributo de consumo com uma interpretação super subjetiva, né? O caso do IPI, que é seletividade, essencialidade, e ainda por cima mistura a questão da Zona Franca de Manaus, que é a questão do desenvolvimento regional. Então, assim, é muito difícil tratar da essencialidade, ou melhor, dos sintaxes, dos impostos do pecado, nesse contexto atual, que eu não tenho uma definição clara dos bens que deveriam ser tributados desse modo, e ainda por cima misturei o assunto do desenvolvimento regional com o IPI, que seria o nosso tributo do excise. Agora, olhando para o futuro, eu acho que a questão é separar um pouco a lógica de tributação do consumo que existe no IPI com a lógica de excise tax, que seria uma lógica eminentemente focada nos bens com externalidade negativa, e separada a lógica de desenvolvimento regional. Essas coisas são 3 coisas distintas, né? O IPI, enquanto imposto de consumo, tem que ser cobrado igual.
O IPI, enquanto excise, tem que ser cobrado de forma mais gravosa, de forma pacífica, no mundo inteiro, sobre cigarro e bebida alcoólica, e com alguma discussão ainda sobre açúcar, porque aí você tem que definir o quê? Se vai ser bebida açucarada, se vai ser gordura saturada em determinado produto, e sobre o tributo verde, né? Sobre a emissão de CO2, que é uma externalidade negativa mais difusa relacionada ao meio ambiente. Então, isso tudo a gente está estudando, o ministro também tem que, enfim, depois entender quando é mais adequado enviar, porque isso é mais uma questão dele do que nossa, aqui da equipe. Bárbara? Fábio, quer fazer? Ou posso? Vai você. Tá. Vanessa, outra questão que tem gerado muitas dúvidas, inclusive alguns comentários aqui mesmo no chat, é a questão dos bancos. O que justifica um tratamento diferenciado para os bancos e, enfim, internacionalmente, como as instituições financeiras são tratados em um cenário de tributo único? Bárbara, como é que funciona tributar o consumo de duas formas? Eu posso tributar o varejo, é o modelo de sales tax americano. Então, eu pego a última ponta, né, a venda para consumidor final, e cobro uma alíquota. Né? Digamos que é uma forma mais fácil de cobrar. Só que ela é muito sujeita à evasão. Então, eu resolvo cobrar em cada etapa de valor adicionado do bem ou serviço até chegar ao consumidor final. Nesse modelo, que mais de 160 países adotam, o método tende a ser o método de crédito e débito. Então, como é que eu faço para medir o valor adicionado? Eu pego tudo que eu comprei pronto, que portanto veio tributado, e aproprio créditos desse tributo. E depois, quando eu vendo de um modo, de um jeito diferente, algum tipo de valor adicionado eu tive, quer seja intangível, quer seja tangível, eu apuro um débito e faço a diferença entre débito e crédito. Não dá para fazer isso na intermediação financeira, porque é um bolo de dinheiro que eu capto no mercado de diversas formas, com diversas taxas de remuneração, e versus a diferença dos juros que eu recebo pelo dinheiro emprestado. Estou falando só do spread, não dos serviços financeiros, como, por exemplo, a administração de conta corrente. No spread não dá para fazer isso. E ainda por cima eu tenho a questão da inadimplência, que não é uma questão tão relevante nos outros setores, mas é uma questão muito relevante no sistema financeiro, né? Porque, afinal de contas, é a atividade principal, a principal dele, e a inadimplência tem um peso relevante nessa diferenciação no conceito de spread. Então, o método tradicional de IVA não serve para o spread bancário, nem para seguradoras, que a diferença é exatamente um bolo de prêmios, que são os valores dos seguros, versus o bolo de indenizações. E aí, os demais países fazem o quê? Os IVAs mais antigos, como o IVA europeu, isentam as instituições financeiras. Significa que elas não pagam mais ou menos, porque tudo aquilo que elas compram vem com o VAT não ressarcível. Então, elas pagam enquanto consumidores finais. E aí, o que significa que, quando elas prestam seus serviços, as instituições financeiras, elas recomeçam a cadeia. Então, se ela comprou um serviço de tecnologia, um software, comprou um software novo, ou mandou fazer um software novo para melhorar a interação do cliente com as novas tecnologias. Ela pagou 12%, e o que o banco vai receber em troca do seu serviço? Ou o spread bancário, que são os juros, ou as comissões, taxas, etc. Então, veja que isso não vai dar crédito para o próximo. Então, se eu sou uma empresa que toma um empréstimo ou que tem uma administração da minha conta corrente pelo banco, eu recomecei toda a cadeia, eu não tomo crédito, e aí, vamos supor que eu sou a Coca-Cola, uma indústria. Eu tomei o crédito, usei os serviços do banco, não me creditei, isso significa que isso é custo na saída da minha bebida, por exemplo. Então, não é que o banco não paga. Existem até pessoas e alguns estudos, difíceis de fazer, mas existem, que dizem que até você paga mais nesse modelo, porque você recomeça a cadeia depois. Então, esses são os IVAs mais antigos. O África do Sul, que é um IVA um pouquinho mais novo do que em relação à Europa, ele tributa só o serviço financeiro, aquele que é cobrado mediante tarifa, né?
Então, a administração da conta corrente, a administração, a taxa do cartão de crédito, taxa de administração de fundos de investimento, comissões em investimentos de renda fixa, enfim. Então, dá para você cobrar IVA só sobre isso. E aí você apura o crédito proporcional. Você pega o crédito só do que é relativo a esses serviços e faz um IVA parcial ali, tirando o spread bancário da conta. Qual que é o contra desse modelo? É que, obviamente, os bancos podem fazer algum tipo de arbitragem, né? Então, se hoje eu te isento da sua taxa de conta corrente, de administração de conta corrente, não acha que eu não estou cobrando. É óbvio que eu estou cobrando, só que eu estou cobrando de você de outro jeito, né? Ou de outro cliente. Então, é normal, quando você tem uma tributação diferente, que você tem alguma arbitragem. O terceiro modelo é um imposto diferente, que não é exatamente um imposto de consumo, mas tenta cobrar alguma coisa do banco ali no meio da cadeia, que é mais ou menos a nossa CBS. Na verdade, ela não é um PIS/COFINS cumulativo, ela não é um tributo apurado pelo valor adicionado no método de base contra base. Na verdade, ela é uma tentativa artificial ali de você capturar o spread bancário e os serviços financeiros numa tributação com uma alíquota mais baixa exatamente por conta disso. Então, é só uma forma alternativa e imperfeita de tributar spread bancário e atividade de seguros em geral. Estão chegando aqui várias perguntas. Eu queria pedir de novo que os assinantes convidados se identifiquem para formular as perguntas. Tem umas perguntas mais técnicas, eu acho que isso é importante, porque eu acho que esse é o propósito do nosso debate aqui hoje. Pergunta do Emanuel Abrantes. Ele pergunta o seguinte: o mercado tem tido bastante dúvida sobre a inclusão da receita decorrente dos resultados de participação societária de empresas holding no âmbito da incidência da CBS. Ele pergunta como o governo vê isso. A lógica anterior do PIS/COFINS misturava no conceito de receita, que era o fato gerador do PIS da COFINS, uma lógica de imposto de renda, cujo método de equivalência patrimonial faz parte, inclusive é um conceito que vem da legislação societária, incorporado pela legislação do tributo sobre a renda, com uma tributação do consumo, que é a ideia de faturamento, venda de bens e serviços. Então, quando as pessoas olham para a CBS, elas ainda ficam com essa dúvida: será que esses elementos que antes poderiam entrar, só não entravam por uma exclusão expressa, agora que não tem mais a exclusão, vão entrar? Na verdade, você tem duas opções. Ou você define o fato gerador de um tributo positivamente, dizendo, olha, ele incide só sobre isso, ou você faz ao contrário, ele incide sobre tudo isso e você vai tirando. O segundo modelo era o PIS/COFINS, tributava a receita total e ia tirando um monte de coisa. Esse segundo modelo, o modelo da CBS optou pela definição positiva, ou seja, eu não vou ficar discutindo o que exclui e o que não exclui. Eu, enquanto Estado, para dar segurança jurídica, preciso dizer sobre o que incide. Incide sobre a receita bruta da venda de bens e serviços, serviços entendido em sentido amplo, né? Sem aquela discussão de se é locação, se é dar, se é fazer. Então, serviços em sentido amplo. Mas não incide sobre receitas que não venham dessa atividade de venda de bens e serviços em sentido amplo. Então, qualquer receita financeira ou não operacional não entra no próprio delimitação do fato gerador. Correto. Vanessa, eu queria fazer uma pergunta sobre alíquotas. No próprio projeto que cria a CBS, o Ministério diz que a alíquota de 12% foi pensada para não reduzir a arrecadação. E aí a dúvida que eu fico não reduzir a arrecadação significa que vão ter setores que vão acabar... Acho que travou, né, Fábio? Travou para você também? Travou o áudio da Bárbara. Da Bárbara, né? Agora voltou. Não tem problema. Mil desculpa. Então, você estava falando da alíquota. Isso, a minha pergunta é o seguinte: se essa não diminuição, digamos assim, de arrecadação, significa que... Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá, ótimo. Significa que vão ter setores, de repente, que vão acabar pagando mais e outros menos, ou se vai manter a mesma coisa para todos? E aí, a segunda pergunta que eu queria emendar essa, Vanessa, ainda na questão alíquotas, é o seguinte: e aí pensando num tributo único, um IVA, um IBS, enfim, qual a senhora acha que seria a alíquota ideal para um tributo único?
A alíquota de 12 foi calculada para manter a carga tributária geral, em proporção do PIB, né? Então, arrecada 320 bi com o PIS/COFINS, que a alíquota eu preciso para arrecadar 320 bi com a CBS. É claro que individualmente é impossível manter a carga tributária individual, ainda mais porque o sistema tributário é uma loucura, né? Muitas variáveis para além do PIS e da COFINS influenciam na sua carga tributária, como, por exemplo, o cálculo por dentro, que existia com a inclusão do ICMS e do ISS. Então, é impossível, bom, já é impossível medir impacto. Não tem um cálculo de impacto que seja absolutamente crível, não é por culpa dos contribuintes, das empresas, nem das consultorias. É porque o nosso sistema tributário tem muito resíduo de tributo invisível. Se você ainda consegue medir, é impossível para o governo federal tratar individualmente. Agora, imagina que eu pudesse tratar desigualmente. Os cálculos que a gente fez de impacto, eles são altamente artificiais. Porque hoje não é que uma empresa está no serviço, está na indústria e por isso ela tem carga tributária distinta. Não. Depende se ela está no real, se ela está no presumido, se ela aplica mais tecnologia ou menos tecnologia, se ela usa mais folha ou menos folha, se ela paga ICMS ou ISS por causa do cálculo por dentro. Então, assim, não existe impacto setorial. As próprias variáveis do sistema tributário se combinam, gerando um impacto que é heterogêneo. Então, não tem como o governo federal, a gente até pensou nisso, formar grupos homogêneos e tratar de forma diferente, porque com certeza seria pior do que tratar todo mundo igual, com um período de transição, que nesse caso é de 6 meses, mas poderia ser maior. Então essa é a lógica da alíquota. A sua segunda pergunta era sobre, desculpa, Bárbara. A segunda pergunta era em um ambiente de reforma tributária, né? Pós-reforma tributária, qual seria a alíquota ideal, né? Uhum. Bom, é aquela para pagar a despesa, né? Na reforma tributária, a última coisa que a gente preenche na lei é a alíquota. Porque ela não tem nada a ver com reforma tributária, não tem nada a ver com o desenho do tributo. Ela reflete o quanto o Estado precisa arrecadar para pagar suas despesas. Então, se a gente quer uma alíquota sobre consumo menor, a gente tem que rediscutir o tamanho do Estado, a reforma administrativa, os custos da Previdência. As pessoas viram os benefícios do SUS agora, né, na pandemia. Agora, custa muito dinheiro, né? Então, mas não é bom. Lógico que não é bom, né? Porque a gente é o 0,1% da população. A gente não consegue imaginar como o Brasil é um país de renda média muito baixa e que, na verdade, para prestar esse serviço de forma universal, como poucos países têm, custa muito caro. E países em desenvolvimento arrecadam sobre consumo. É muito difícil arrecadar sobre renda, porque a renda média é baixa. Você arrecada das pessoas mais ricas, mas você não tem um grande potencial de arrecadação como na Noruega, nos Estados Unidos, na Dinamarca. Doutora, o outro ponto que tem sido trazido com frequência para a gente, e tem muita dúvida sobre a possibilidade da tomada de crédito sobre despesas de aluguel de imóveis, que atualmente é permitida no PIS/COFINS, mas que aparentemente teria ficado de fora da sistemática da CBS. Esse ponto será ajustado no texto da lei? Ou realmente a intenção do governo deixar essas despesas fora da base de crédito? Não. Tudo que foi tributado dá direito de crédito, é crédito financeiro. Acontece que, por uma interpretação restritiva do nosso ambiente jurídico, do conceito de serviço, as pessoas estão achando que a alocação, por não ser um serviço no conceito do ISS, ele também não daria crédito. Mas não é isso, não. Na verdade, o conceito de serviço para todas as fins, quer para tributação, quer para crédito, é um conceito amplo. Então, toda atividade empresarial de venda de bens e serviços, no sentido de obrigações de dar ou de fazer, locações, cessão de direito, licenciamento de direito, o spread bancário numa outra lógica, enfim, toda atividade empresarial tem a sua tributação e na tributação regular de 12% gera direito de crédito. Então, sim, a alocação vai ser tributada a 12% e vai gerar direito de crédito quando adquirido por pessoa jurídica. Vanessa, e ainda em relação à questão da tributação, a gente tem, e aí eu tenho certeza que você já falou em outros eventos sobre isso, tem ouvido muito em relação ao setor de serviços, né? O que se diz muito é que o setor de serviços poderia ser prejudicado porque não conseguiria se creditar pela mão de obra. E aí uma das coisas que tem se levantado é que eventualmente isso poderia incentivar, digamos assim, a pejotização, né? Incentivar contratar mão de obra via PJ.
Queria saber qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Isso surgiu bem lá no comecinho, né? Até dei uma entrevista para a Beatriz do Valor Econômico, tentando esclarecer, mas acho que acabou ficando muito ali no finalzinho, e o título deu a entender que, na verdade, talvez, de fato, isso favoreceria a pejotização. Mas acho que é uma interpretação um pouco estática do fenômeno da tributação, né? Que eu quero dizer? Se você olha, se eu contrato mão de obra, eu não tenho crédito. Se eu contrato uma pessoa jurídica que me faz cessão de mão de obra, eu tenho crédito. Não, tá, tudo bem, mas assim, você pagou na segunda hipótese, na primeira não tem tributação. Então, o crédito financeiro é isso, é você tornar a decisão econômica neutra, contrato empregado ou contrato uma empresa terceirizada. Do ponto de vista tributário é irrelevante, a tributação da CBS não te induz a nada. Agora, se fosse um crédito presumido, aí seria diferente, porque aí, independentemente dessa empresa terceirizada emitir a nota fiscal com os 12%, eu poderia me tomar crédito. Aí teria um subsídio implícito, né? Que era o que acontecia um pouco com o lucro real e presumido. O presumido pagava 3,65, pelo menos não era a alíquota efetiva, mas era nominal, né? E eu tomava crédito de 9,25. Ainda assim, isso não foi um planejamento usado tanto no PIS e na COFINS, não. Mas ainda assim, se eu penso nesse subsídio, faria diferença. Mas se eu penso em crédito financeiro, não. A diferença é onde está o empregado. Se ele está dentro da minha empresa, e aí quem está tributando o valor adicionado sou eu, ou se ele está dentro de uma outra empresa, e aí quem está tributando o valor adicionado é ela, e para não ter dupla tributação, eu tenho direito de crédito sobre essa tributação que a empresa terceirizada paga sobre os seus serviços. Doutora Vanessa, tem uma pergunta aqui da Aline Bernardi. Operações, acho que é um pouco na linha do aluguel, mas enfim, operações que não transmitem a propriedade, apenas a posse, por exemplo, aluguel, arrendamento, não serão tributáveis pelo CBS. Juros só serão cobrados quando cobrados no caso do inadimplemento, certo? Ela pergunta. Olha, no primeiro caso, a questão da transmissão de propriedade ou de posse talvez seja mais relevante nos tributos sobre propriedade. Na lógica do consumo, a diferença é se você está consumindo um produto que já é seu, como é o caso de imóvel próprio. Por incrível que pareça, o consumo de imóvel próprio seria tributável no IVA. E por que em geral não é? Porque é muito difícil você cobrar um IVA sobre o valor total do imóvel no momento da compra, como você faz com uma geladeira, um sapato, uma roupa, cujo prazo de vida útil é menor. Então, quando você consome um imóvel próprio, você deveria ter tributação, não fosse essa dificuldade prática, e quando você consome um imóvel de terceiros, que é o aluguel, você também está mostrando capacidade contributiva, né? E aí pode ser aluguel de imóvel, mas pode ser aluguel de carro, que é só a posse também. Enfim, a grande parte das novas tecnologias é direito de uso, né? Então, eu tenho o direito de usar, embora eu não possa baixar as músicas, embora eu não possa transferir as músicas, ficam lá no meu dispositivo, é como se fosse só um direito de uso. Então, eu estou consumindo, embora não seja proprietário, tá? Então, a lógica da CBS é a lógica da tributação do consumo. Então, não importa como você consome. Se você consumiu enquanto proprietário, por exemplo, eu comprei essa roupa, paguei o tributo e, enfim, sou eu mesma que tenho a propriedade e tenho a posse. Ou se eu estou alugando um carro, por exemplo, e aí eu não tenho a propriedade do carro, mas eu estou consumindo o carro, né? É o serviço que o carro me dá, não o carro em si mesmo, que é o uso. Então, teria, sim, tributação sobre todos os usos, independente da propriedade. Bárbara, tem alguma pergunta? Sim. Vanessa, sobre o PL da CBS, já está claro como que ele vai tramitar no Congresso? A gente tem ouvido de alguns deputados que alguns teriam a ideia de que o PL tributasse aí junto com as PECs que tratam da reforma tributária. E aí, nesse caso, faria sentido, já que o destino final tanto da PEC 45 quanto da PEC 110 é ter um tributo único, e aí englobaria inclusive a CBS? Qual seria um cenário ideal para vocês? Olha, o governo federal sabe das dificuldades de aprovar um IVA amplo, né? O histórico mostra isso. Então, o governo federal não se furtou à discussão, né? Ou seja, colocou o seu IVA
que colabora em toda essa narrativa que a gente tem debatido da lógica da tributação do consumo, que é uma lógica idêntica à lógica do IBS, tem conversado com estados e municípios, mas entende a importância de melhorar o ambiente de negócios, especialmente no caso do governo federal, o PIS/COFINS, mais a curto prazo. Né? Então, a transição para um tributo nacional, ela tem que ser um pouco mais longa, ela envolve muitos outros impactos, e a migração para um tributo federal, muito menos impactos. Então, ainda que o governo federal tenha o seu IVA aprovado eventualmente antes do IVA nacional, só facilita a transição para o IVA nacional. Quer porque você tem um tributo mais parecido para fazer a transição, quer porque as pessoas vão começar a entender melhor a mecânica do IVA e confiar um pouco mais nessa modelagem de tributação do consumo. Mas, de qualquer modo, o acordo feito entre Congresso e Executivo é de fazer uma tramitação conjunta. A gente tem a comissão mista que propicia uma certa adequação de tramitação, né? Algumas possibilidades de tramitação conjunta. Então, essa aqui é a ideia. É realmente tramitar as duas coisas de forma conjunta, sendo que uma, na verdade, não exclui a outra. Ao contrário, acho que a CBS ajuda muito na discussão sobre o IVA nacional. Mas aí a ideia, Vanessa, seria que o primeiro fosse aprovado a CBS, para depois ser, enfim, aprovado um IBS, um IVA? Não, enfim. a ideia é aprovar as duas coisas juntas. E aí, ao invés do PIS e da COFINS entrarem na transição do IBS, a própria CBS entra na transição do IBS. Tá. Quer dizer, a diferença seria que na reforma tributária entraria a CBS em vez de PIS/COFINS. Isso. Tá. Por que isso é bom? Porque o IBS, ele vai ter prazo de transição, não tem jeito, maior, se não for 10 vai ser 5, 3, 2, e ele ainda precisa ser instituído por uma lei complementar, regulamentado pelo comitê gestor, que precisa ser também instituído por uma lei complementar. Então, assim, o IBS, a gente está falando de uma vigência em 2022, 2023, né? E até lá, eu acho muito ruim que a gente fique com esse PIS/COFINS nesse ambiente de contencioso e altíssima litigiosidade que prejudicam muito a segurança jurídica e o ambiente de negócios. Doutora, continuando aqui na questão, a pergunta sobre os juros que a Aline formulou, ela disse que talvez não tenha sido tão clara no enunciado. Ela pergunta é verdade, não respondi a questão dos juros, desculpa. Receitas financeiras serão tributadas pela CBS? Se não, um dispositivo que fala da incidência da CBS sobre os juros não seria o caso do texto esclarecer que se refere a juros cobrados na venda de bens e serviços, no caso de atraso de pagamento? Na verdade, a ideia era isso, criar um dispositivo que o acessório siga o principal, como acontece muito no setor imobiliário, inclusive já tem várias decisões do STJ sobre isso, né? E hoje, na própria legislação do PIS/COFINS, já tem essa previsão, né, de que os juros, os encargos de financiamento, multa de mora e etc., seguem o regime do principal, ou seja, seguem a tributação da receita bruta, e não uma tributação de receitas financeiras. Receitas financeiras seriam, por exemplo, a receita de aplicação financeira da gestão do próprio caixa da empresa, enfim, não aquela receita financeira decorrente da sua atividade de venda de bens e serviços. Essa foi a ideia do dispositivo, embora talvez a redação não tenha deixado isso claro. Tem outra pergunta aqui, doutora, sobre dividendos. Se você tributa alto o dividendo, pode desincentivar o sócio a tirar dinheiro. O que poderia acontecer? Mantém o dinheiro na empresa? Quais seriam as consequências desse mecanismo? Acho que o principal efeito da tributação dual, que é tributar o dividendo, é o efeito que a gente chama de lock-in, né? Que é exatamente você evitar distribuir dividendos para poder não pagar o imposto. Esse efeito ele seria mais relevante se a gente não tivesse uma estrutura tão moderna como a gente tem hoje de investir e reinvestir. O que eu quero dizer? Esse efeito lock-in ele é ruim para a economia se você tem uma oportunidade de investimento diferente para fazer. Então, eu tenho uma rede de drogarias e resolvi investir numa rede de supermercados. Mas eu deixo de tirar aquele dinheiro que eu recebi, meu lucro, da rede de drogarias e investir na rede de supermercados, porque eu vou pagar o tributo do dividendo. Agora, hoje, então, essa é a lógica econômica dos malefícios do efeito lock-in. Só que hoje em dia, isso sequer tem relevância prática, porque hoje as holdings,
elas concentram os investimentos e aí fazer o reinvestimento, seja no mesmo empreendimento, seja em outro, é feito zero. Então, assim, do ponto de vista econômico, o efeito lock-in, ele não é verificado na prática. E vamos combinar, se a empresa, se a pessoa não ficou mais rica porque não distribui dividendo, não tem problema nenhum ela deixar o dinheiro na empresa. O problema é isso afetar a eficiência econômica como um todo. Mas do ponto de vista jurídico e de capacidade contributiva, não tem problema nenhum, ela não ficou mais rica, é igual uma aplicação financeira. Ela está lá, enquanto eu não resgato, eu não pago. Né? Por quê? Porque você não ficou mais rico. A ideia é tributar a renda que é resgatada, realizada, disponível para consumo, digamos assim. Então, não tem problema nenhum deixar o dividendo na empresa. O ruim seria se eu incentivasse isso, prejudicando outras decisões de investimento que poderiam melhorar a economia. O que eu não vejo acontecer, posso estar errada. Correto. Tem mais uma pergunta aqui, essa a gente tem ouvido bastante também em outros fóruns, do Francisco Lima. Ele pergunta o seguinte: a senhora não acha que é inaplicável a responsabilização das plataformas internacionais? Como uma empresa da Macedônia, por exemplo, faria um cadastro para vender aplicativo no Brasil? Qual penalidade ela teria em não fazer isso? Na verdade, essa é uma tendência mundial há mais de 10 anos já, né? Que é uma forma de você não perder a tributação quando você fornece, quando você consome serviços vindos do exterior. Então, porque você cria uma desigualdade competitiva, né? Quem está no Brasil para oferecer serviço acaba pagando imposto e quem está fora não, de um lado. E de outro lado, você perde base de arrecadação, que obviamente os países estão interessados na base de arrecadação. Então, essa responsabilização dos fornecedores e dos marketplaces estrangeiros é uma tendência que começou. A Austrália também já fez há muito tempo, mas a Europa é um modelo de coordenação federativa, digamos assim, mais exemplar que o Brasil. Então, a Europa fez o Mini One Stop Shop, que é um modelo de registro simplificado, totalmente remoto e online, né? Então, se eu sou um fornecedor de aplicativos, com certeza internet e tecnologia eu tenho, né? Então, eu entro num website, eu me cadastro, e aí tem também uma forma de recolhimento totalmente remoto e simplificado dos tributos sobre essa exportação. Porque, na verdade, eu estou tributando a importação pela pessoa física, ali, pelo consumidor do outro país, né, do produtor. Né? A exportação em si não é tributada, mas eu posso atribuir ao exportador a responsabilidade pelo tributo na importação, que é esse caso do B2C. Né? As pessoas jurídicas de fora pagam o imposto em substituição a nós, pessoas físicas aqui dentro. Isso não acontece no B2B, só no B2C. Então, quando a Europa fez isso, ela tornou o sistema de cadastramento e recolhimento do imposto muito fácil. E a Europa tem todo um tax morale que é bem mais forte do que no Brasil, que a reputação das empresas importa. Então, há boicote de consumidores de empresas que não pagam seus impostos nos países onde elas atuam. A gente viu isso acontecer com Starbucks, Apple, Google, Facebook, até que eles foram se adequando e mostrando que, na verdade, pagavam impostos, etc. Então, não tem sanção. Tem essa questão reputacional. Claro que o Brasil pode tentar bloquear o site, enfim, você pode ter sanções regulatórias. Mas, do ponto de vista tributário, você não tem como cobrar, claro, o fornecedor estrangeiro, mas a experiência mostra que esse é o meio mais adequado e que tem resultados práticos relevantes na responsabilização dos estrangeiros quando fornecem para consumidores no Brasil ou em outros países. Correto. Está chegando na reta final do nosso webinar, mas tem mais duas perguntinhas aqui de um convidado que eu acho que são pertinentes. O Renato Scardoa. Só tem mais 5 minutinhos, Fábio. Tá, então a gente vai encerrar. A implantação da responsabilidade para as plataformas digitais fiscalizarem a emissão de notas fiscais pelos terceiros que usam seus serviços gera custo adicional e barreira de entrada para as plataformas pequenas ou em fase startup, gerando inclusive um problema concorrencial. Há possibilidade desse ponto ser revisto? A gente está conversando com as plataformas digitais, mas quem está muito no comecinho está no Simples Nacional, e o Simples Nacional não está afetado por essa reforma da CBS, né? Porque o Simples Nacional é uma lei complementar. Então, em princípio, você continua tendo um regime simplificado para os
empresários iniciantes, vamos dizer assim. Depois que você já se tornou profissional, que você é um intermediário que tem políticas de interação com seus fornecedores, né? Se você estuda o modelo do Mercado Livre, que é um dos mais conhecidos, né? Você vê que tem toda uma lógica regulatória para que fornecedores anunciem nas plataformas deles e vendam a terceiros. Então, essa interação entre fornecedor e plataforma digital já existe, né? Esse controle, ainda que não seja um controle tributário. Já existe um controle do trânsito da mercadoria, de quando a mercadoria foi entregue. Então, já existe esse controle. Agora, as plataformas já emitem também as suas próprias notas fiscais, né, pelos serviços que elas prestam. O que a gente está discutindo agora é realmente não incrementar o custo de obrigação acessória quando ela tiver que emitir uma nota fiscal substitutiva, digamos assim, pelos seus fornecedores. Agora, eu acho essa situação vai ser muito residual, Fábio. Por quê? Primeiro, porque as empresas, os fornecedores que estão nas plataformas, raramente são pessoas físicas. Ou seja, sempre são empresas, ainda que seja MEI, simples, porque paga menos imposto. Ninguém atua como pessoa física. E cobrar do seu fornecedor que ele emita documento fiscal, não me parece nada, nenhuma tecnologia da NASA para você controlar, embora, de novo, a gente não queira impor obrigações acessórias incompatíveis com a inovação tecnológica. Mas não me parece que esse custo justificaria o custo da ineficiência do Estado em conseguir fiscalizar todos os fornecedores. Aí sim, eu acho que seria um grande entrave para você permitir essa interação. Então, eu vejo isso como eu acho que a gente não tem que voltar atrás nisso, acho que isso é importante, mas a gente pode discutir porque não é ideia inviabilizar os marketplaces. Claro que não. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer também a Bárbara Mengardo, nossa editora de tributos, que participou com obrigada, perguntas. Vanessa. Eu queria só uma mensagem final sua, Vanessa, no sentido de que se você acha que se você está confiante na construção de uma convergência em torno da aprovação de uma reforma tributária, e que impacto ela teria sobre a melhoria do ambiente de negócio, sobretudo para a retomada agora da economia? Eu estou bastante otimista, Fábio. Acho que a reforma da tributação do consumo está bastante madura, né? Eu acho que a interlocução com o Congresso está se mostrando produtiva nesse tema. Então, eu estou bastante confiante de que a gente vai avançar. Claro que eu ainda não sei como, mas vai. E o impacto, acho que o CECIF divulgou o impacto do IBS, a gente divulgou o impacto da CBS por meio de uma nota da SPE há um mês, mas no 30 de julho, saiu nos jornais. A potencial de criação de empregos e de geração de renda, e isso decorre exatamente dessa melhora do ambiente econômico, né? Eu trato todo mundo igual, de forma homogênea, mais segurança jurídica, menos custos de conformidade, a economia se move numa direção de mais eficiência e, consequentemente, mais produtividade, o que significa maior PIB. Então, o impacto na economia tem uma relação muito direta com a forma com que as empresas vão passar a se organizar, que é uma forma mais eficiente, com esse sistema tributário mais neutro. Correto. Doutora, muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço também a todos os assinantes e convidados pela participação. A Casa J Online hoje discutiu a reforma tributária com a doutora Vanessa Canado, especialista em Direito Tributário e assessora especial do Ministério da Economia. Obrigado a Bárbara Mengardo, nossa editora de tributos, pela participação. E a todos e todas, uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigado, doutora.